Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. Pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas do Direito do Trabalho Descomplicado. E hoje eu vou conversar com vocês sobre acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, assunto que sempre pode cair em prova de OAB e, quem sabe, a prova do TST. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte de você. Você já está inscrito aqui no nosso canal? Pois é, se você já está inscrito aqui no nosso canal, você já sabe que toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho, agora voltado para o concurso do TST e também voltado para a prova da OAB. Além disso, pessoal, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva aqui no nosso canal para sempre estar recebendo esse conteúdo. E se você já gostou desse tipo de estudo, desse estudo 2 em 1, que serve para a prova do TST e também serve para a prova do OAB, aproveita, faça essa gentileza, dê um like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. Você já sabe, nós já conversamos que você precisa aproveitar essa oportunidade. Vai ter prova do OAB com certeza agora em agosto, primeira fase, e lá em novembro teremos a segunda fase. Você já vai estar estudando para Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para a primeira fase e para as outras matérias da prova do OAB também. Aproveita que quando sair o resultado, você não pode perder tempo e já vai estudando para a segunda fase de Direito do Trabalho. É isso aí, pessoal. E além disso, já que você vai estar estudando para outras matérias além de Direito e Processo do Trabalho, para a primeira fase da OAB, e depois você já vai colocar aquele foco para a segunda fase trabalhista, aproveita e coloca os seus estudos focados, faz um 12 em 1, aproveita e estuda para o TST também. É uma oportunidade que você não pode perder, principalmente porque são duas possibilidades que podem mudar a sua vida profissional. Quem não quer uma excelente condição de trabalho, seja no concurso do TST, se você for aprovado, se você se tornar um servidor público, você terá grandes vantagens na sua carreira. E na parte da advocacia, eu vou te falar, esse foi o caminho que eu escolhi seguir e vale muito a pena você advogar. E com certeza vou puxar meu peixe aqui, vou puxar para cá, para a advocacia trabalhista. Então, ter uma oportunidade de estudo 2 em 1 como essa é imperdível. Pessoal, olha só, como eu já conversei, como você já viu, nós vamos conversar sobre acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Se vocês lembrarem, na aula passada, eu conversei com vocês, dei exemplo de convenção coletiva. Por quê? Na advocacia trabalhista, pessoal, é muito comum as partes, seja ela autor ou réu, reclamado, se utilizar dos direitos previstos na convenção coletiva. Quer um exemplo? O autor pode, na sua petição inicial, questionar, por exemplo, diferença salarial. Ele pode dizer que ganhava R$ 2.500, só que na realidade a empresa pagava R$ 2.200. Por conta disso, ele na inicial pede as diferenças salariais
com base no piso da categoria. O piso da categoria vai constar lá, sabe aonde? Lá no início da convenção coletiva de trabalho. Esse é um exemplo. O advogado ou a advogada em uma petição inicial em favor da reclamante ou do reclamante pode olhar lá uma convenção coletiva de trabalho e falar o seguinte, olha só, ele tinha direito a triênios, ele já trabalha na empresa há 10 anos e ele nunca recebeu um triênio, embora constasse o pagamento de triênio na cláusula 25ª da Convenção Coletiva de Trabalho. Eu estou dando apenas 2 exemplos aqui. Poderia falar 20 exemplos aqui sobre isso. Essa é uma possibilidade que o advogado do reclamante pode utilizar. De outro lado, o advogado da reclamada também, se ele encontrar conveniência e oportunidade ali, nada a ver com o direito administrativo, mas preferir usar essa linguagem para você perceber que o advogado, seja do autor ou do réu, muitas vezes, principalmente do réu, ele junta os documentos que ele considera interessantes para eles. É essa a verdade. Eu não estou aqui para te contar historinha, eu estou para te falar como acontece. E o advogado ele pode muito bem, até pelo mesmo raciocínio, se utilizar da convenção coletiva para refutar os pedidos constantes ali da petição inicial feitas pelo reclamante. Mesma coisa, os mesmos raciocínios. Ele pode muito bem falar que o advogado do autor usou uma outra convenção coletiva ou usou uma convenção coletiva desatualizada. A atualizada, por exemplo, constava o salário previsto ali no contra-cheque para tentar defender o seu cliente. Ele poderia também falar que o empregado não faria jus ao triênio porque foi referente a uma convenção coletiva lá de 2019. Você sabe muito bem que convenção coletiva, ela tem validade. E de repente ele fala, o advogado do reclamante usou essa convenção coletiva para fundamentar o pedido dele, só que essa convenção coletiva perdeu a validade. São exemplos. Advogado de reclamante, reclamada, autor e réu tem que pegar os documentos e olhar o que eles entendem de maior importância para a defesa dos direitos do cliente dele. E por conta disso, pessoal, é muito comum se utilizar convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Na maior parte da minha vida, eu trabalhei para empresas. Também fiz iniciais para reclamante, várias iniciais para reclamante, mas nesse meio tempo também, a grande maioria foi para defesa, foi para réu, para empresa. E sempre é interessante você colocar, repito, caso seja conveniente, convenção coletiva. E por quê, pessoal? Tudo isso começa quando nós vamos lá para a Constituição da República, olhar para o artigo 7º da Constituição da República, que nos fala dos direitos dos trabalhadores, e o inciso 26º fala do reconhecimento da utilização dos acordos coletivos de trabalho e das convenções coletivas de trabalho. É o primeiro local, quando você quer estudar sobre acordo coletivo e convenção coletiva, artigo 7º, inciso 26º da Constituição da República. Esses acordos e convenções coletivas de trabalho, muitas vezes eles vão celebrar acordos entre as partes envolvidas ali, que muitas vezes não está nem na lei. Outros momentos, eles vão melhorar as condições de trabalho, melhorar os direitos,
Porque existe um direito mínimo. A lei, ela garante o direito mínimo, mas pode a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho estipular um direito que seja até melhor do que o mínimo. Quer um exemplo? Em regra, o mínimo para a hora extra é adicional de 50%. Tem convenção coletiva que coloca adicional de 60%. Pode colocar também um outro raciocínio, um outro exemplo. Em regra, para todos aqueles trabalhadores trabalhos que ultrapassam as 6 horas diárias, tem direito a 1 hora do intervalo intra-jornada. Na convenção coletiva de trabalho, por exemplo, podemos colocar um intervalo intra-jornada de 2 horas. Se constar na convenção coletiva ou no acordo coletivo, está tudo bem, é permitido. Percebe que muitas vezes os acordos e convenções coletivas, eles visam ali, lógico, proteger as partes. E muitas vezes vai favorecer o autor. Em outros momentos, vai precisar mitigar alguns direitos, ou não retirá-los, não suprimi-los, mas colocar de outra forma. Que é um exemplo muito comum, empresa de ônibus. Há muito tempo, os motoristas, eles não tiram 1 hora ininterrupta de almoço, porque a regra do intervalo intra-jornada é 1 hora ininterrupta de almoço. Mas, com base na peculiaridade do trabalho exercido pelo motorista de ônibus urbano, até para atender a demanda, não só a demanda da empresa de ônibus não, pessoal. A gente tem que ver por outro aspecto. Na verdade, ele tá atendendo a demanda da sociedade. As pessoas que ficam esperando o ônibus horas e horas. O que acontece? Existe em grande parte das convenções coletivas de trabalho de empresa de ônibus que esse intervalo intra-jornada, que é o intervalo para almoço e descanso, ele não será de 1 hora ininterrupta. Ele será dividido em vários horários. Ele vai descansar 15 minutos, depois ele vai rodar a cidade, quando voltar descansa mais 15, depois mais 15, depois mais 15. Isso é um exemplo. Tudo sempre, não é esses minutos que eu estou te colocando, não é uma regra taxativa. É com base no que foi determinado pela convenção coletiva. Percebeu? Por isso que muitas vezes, né, nós às vezes temos que olhar para o dia a dia para entender como é que funciona. Às vezes a gente até reclama, mas o motorista às vezes para rapidinho ali no meio do caminho, desce rapidinho, pega um café ou pega um lanche rápido. Por quê? Porque muitas vezes ele não vai conseguir almoçar em 10, 15 minutos. Está percebendo isso? Lógico. O cara muitas vezes não vai conseguir almoçar em 10, 15 minutos. Então o que ele faz? Às vezes ele pega 15 minutos para descansar, porque realmente, para ficar sem fazer nada, porque realmente é estressante o trânsito. Numa outra vez lá no meio do caminho, ele come um lanche rápido, porque ele não vai conseguir, às vezes, fazer um lanche em 15 minutos. Talvez até depende da pessoa. Mas o que eu quero te dizer, eu só trouxe esse exemplo para você visualizar que isso acontece muito quando você conhece o direito. Isso é muito interessante do estudante do direito. Ele olha as coisas, os fatos da vida sobre outro aspecto, agora com o aspecto de conhecedor do direito. Então você, quando você vê aquele funcionário, o motorista de ônibus ali, que para rapidinho para pegar alguma coisa, né, para pegar um lanche rápido, por quê? Porque ele não vai tirar 1 hora de almoço. A regra é essa.
Então, esse é um dos exemplos. Aí, pessoal, você já deu aquela olhada no artigo 7º, inciso 26 da Constituição da República. Agora você vai para onde? Você vai lá para CLT, no artigo 611. Lá no caput do artigo 611, ele te passa o conceito de convenção coletiva de trabalho e no parágrafo 1º te passa o conceito também de acordo coletivo de trabalho. Aí lá no caput, o que você precisa saber de convenção coletiva de trabalho? Ou melhor, para ficar talvez didaticamente melhor, eu vou falar sobre o acordo coletivo de trabalho. É quando o sindicato, por exemplo, dos empregados, faz um acordo com uma empresa ou com mais empresas. Vamos imaginar esse exemplo que eu dei. Empresa de ônibus. Mas não vamos dar esse exemplo do intervalo, não. Vamos imaginar um exemplo de um feriado. Um feriado para o dia do motorista de ônibus. Nem sei se existe isso. Mas quando você começa a olhar a convenção coletiva, você vê que um monte de categoria tem feriado. Essa que é a verdade. Eu nem sabia que isso existia. Aí, por exemplo, vamos imaginar 12 de junho é o dia do motorista de ônibus. O que ele pode fazer? Ele pode colocar na convenção coletiva para aquela empresa ali. Ou para duas empresas. O sindicato dos empregados negociando com uma ou mais empresas. Agora, a convenção coletiva de trabalho já tem um escopo maior. Perceba que o acordo coletivo é um sindicato negociando com uma ou mais empresas. Agora, a convenção coletiva de trabalho é o seguinte, é o sindicato dos empregados negociando com o sindicato dos empregadores. Então, no caso aqui do acordo coletivo, é sindicato como empresa, ou duas, ou mais. Já no acordo, é sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. Percebeu a diferença? Então, perceba que esse tipo de raciocínio você precisa conhecer. Eu sempre falo para vocês o seguinte: para vocês estarem na Justiça do Trabalho, para passar numa prova da OAB, para ser advogado ou advogado trabalhista, você precisa entender o raciocínio inerente àquela área. E para você que vai fazer uma prova de concurso público, de repente o TST é a mesma linha de raciocínio. E para você iniciar qualquer estudo, de qualquer certame, de qualquer prova que caia direito do trabalho, você tem que conhecer essa introdução de acordo e convenção coletiva de trabalho. É lógico que você vai se organizar no seu tempo e vai estudar mais. Vai estudar mais esses conceitos, mais as origens, para você entender e ir para a prova preparado para gabaritar. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo